Olá, pessoal, tudo beleza? Professor Luiz Fernando aqui na área, seu professor de Ciências Humanas e suas Tecnologias, História. Sejam bem-vindos ao nosso canal História para Vencer Enem, pessoal. Quem não me conhece, já falei, sou professor de História. Estamos fazendo um trabalho de videoaulas para você assistir essas aulas e estudar junto comigo para fazer uma boa prova do Enem na área de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Pessoal, inteiramente grátis. Estamos seguindo também as habilidades e competências exigidas no Enem. Então, fique aqui com a gente para você fazer uma boa prova lá no final do ano do Enem. Perfeito? Bom, gente, já deixa o like aqui na nossa aula. Vamos ao nosso tema. Olha só que estamos trabalhando nessa série de aulas temáticas, temas especiais para o Enem. Essa é a aula de número 3, conflitos e movimentos sociais relativos à questão agrária. Nós vamos debater sobre a Idade Média, a formação do feudalismo, perfeito? Então, esse é o tema da aula, a formação do feudalismo. Mas o nosso texto referencial, o nosso texto de apoio é Morte e Vida Severina. E aqui você encontra os autores desse poema, ou seja, a música de Chico Buarque, baseado no poema de João Cabral. Perfeito? Então, esse é o nosso tema gerador para entendermos toda essa questão dos conflitos e movimentos sociais relativos à questão agrária. Perfeito? Então, vamos que vamos. Fica até o fim dessa aula, hein, galera? Fica até o fim, porque isso vai servir muito para você fazer uma boa prova do Enem no final do ano. Estou te direcionando de maneira correta, beleza? Bom, vamos ler esse poema. Já fizemos uma abordagem mais técnica desse poema. Agora é só a gente reler o tema gerador das nossas aulas. Perfeito? Então vamos lá. Morte e Vida Severina. Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais amplo que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto parco. Porém, mais que no mundo, te sentirás largo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. É a conta menor que tiraste em vida. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a terra que querias ver dividida. Estarás mais ancho que estavas no mundo, mas a terra dada não se abre a boca. E aí, observem aqui ao lado, retirantes de Cândido Portinari. Perfeito? Então, esse é o nosso texto de referência, o nosso texto gerador, para a gente entender todo esse processo que, ao longo da história humana, gerou conflitos e movimentos sociais relativos à questão agrária, perfeito? Se você quer uma aula mais detalhada sobre esse poema, assista a nossa videoaula de número 1, Conflitos e Movimentos Sociais de número 1, perfeito? Mas vamos que vamos aqui para os elementos formadores do feudalismo. Observem, aqui eu trouxe para vocês o novo período que nós estamos estudando. A gente volta um pouquinho para aquela história tradicional, só refazendo o recorte da periodização da história. Nós falamos nas aulas 1 e 2 sobre a Roma Antiga, ou seja, a Idade Antiga, e agora nós estamos adentrando na Idade Média, ou seja, a Idade Média começou com a decadência do Império Romano do Ocidente. Então, a gente está na perspectiva europeia, a formação do feudalismo europeu. Então, aqui, basicamente, eu tenho o tempo cronológico que eu quero discutir com vocês da Idade Média, declínio do Império Romano do Ocidente, que vai de 476 depois de Cristo, claro, até 1453. Então, esse é o marco do início da Idade Média, 476, e seu fim em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Povos islamizados dominaram Constantinopla, a antiga sede do Império Romano do Oriente, perfeito? Mas só deixa eu fazer um panorama sobre o Império Romano nas vésperas da decadência, porque a gente vai precisar de alguns aspectos do declínio do Império Romano para a gente entender um pouquinho lá na frente. Veja só,
o imperador Teodósio, o imperador romano chamado Teodósio, no século IV, ele dividiu o Império Romano em duas partes, certo? Então ocorre ali, né, a divisão do Império. Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, e o Império Romano do Oriente, com sede em Bizâncio, né, a famosa Constantinopla, ok? Então a parte que declina, a parte que é invadida pelos érulos, por exemplo, é a parte ocidental de Roma. Então é a parte ocidental romana que se esfacela. Tranquilos? Então daí a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos quando invadem o Império Romano do Oriente. Perfeito? Bom, e a outra coisa que a gente tem que destacar, mas já falamos isso na aula anterior, na aula de número 2, sobre o surgimento do cristianismo e a propagação, a ampliação do cristianismo pelo mundo conhecido. Então, você tem ali o surgimento do cristianismo dentro do Império Romano, ainda unificado, lá no século I, né? E você vai ter a decadência do Império Romano do Ocidente e esta instituição que foi oficializada pelo imperador Teodósio, ele que oficializa a Igreja Cristã como religião oficial de Roma. Então, essa instituição ela não declina no Ocidente, perfeito? Ela vai se fortalecer, muito pelo contrário, ela se fortalece e vira a maior instituição religiosa da Europa Ocidental. Tranquilos? E qual vai ser o papel dessa igreja cristã no Ocidente? Ora, catequizar, cristianizar pagãos, perseguir infiéis. Então, você vai ter aí a igreja cristã como uma instituição bastante poderosa que vai dominar, inclusive, a mentalidade dos europeus, desenvolvendo, nessa Idade Média, o que a gente chama de uma ideologia chamada de teocentrismo, perfeito? Então, fica aí guardadinho o cristianismo do lado e a divisão do império do outro lado, perfeito? Então, vamos lá. A Idade Média, na Idade Média, ainda voltando para a questão tradicional da história, ou seja, aquela história que a gente estudava até a reforma do ensino médio, divisão da história, a história dividida em uma disciplina linear, com acontecimentos, demonstrando ali o seu início e fim de vários acontecimentos humanos ao longo da história, ao longo do tempo. Então, isso não existe mais. O Enem ele não cobra essa história linear, tá ok? Bom, então por que eu apresento ainda esse elemento, divisão da história, divisão da Idade Média? Porque, de certa forma, essa divisão facilita o nosso estudo de história, perfeito? Não é uma verdade absoluta essa divisão, mas facilita, tranquilos? Então, é comum nós dividirmos a Idade Média, tá, em duas partes. A Alta Idade Média, como vocês podem observar, século V ao X, e a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao XV. Então, o que eu tenho para vocês na aula de hoje? Na aula de hoje eu vou fazer a formação do mundo feudal. Bom, agora, numa visão não tradicional da história, eu posso dizer que quando ocorre a crise do Império Romano do Ocidente, vai acontecer na Europa um processo de feudalização da Europa. Uma nova política econômica, social, que vamos chamar de feudalismo. Então, vamos ver aí os elementos formadores do feudalismo, galera. Então, ainda com o Império unificado, voltando mais uma vez, mas ainda com o Império unificado, o imperador Otávio, ele propôs a Pax Romana. E a proposta da Pax Romana envolvia o quê? A estabilização do Império Romano, ou seja, evitar guerras expansionistas, guerras expansionistas. E essa cessão de guerras expansionistas provocou o quê? A diminuição da entrada de números de escravos em Roma. Então, ocorre o declínio do escravismo romano, ok? E aquela fase que a gente chama de Pax Romana, né, atribuída aí ao Otávio Augusto, certo? Ela dura em torno de 3 séculos, século I ao III. Mas já no século III, Roma já começou a apresentar, né, as suas crises. Devido ao quê? Devido à falta do número de escravos, né? A falta de escravos em Roma. Então, não havia reposição do número de escravos. Gradativamente, lentamente, 3 séculos, o número de escravos foi caindo em Roma. Qual é o resultado da ausência dessa mão de obra?
o resultado foi aumento de impostos em Roma, ou seja, aumento de impostos no Império Romano. Isso é atribuído ao quê? Ora, o Estado não vai arrecadar tanto com esse momento de crise do escravismo, diminuição da produção, certo? Então, você tem ali os trabalhadores urbanos, vendiam esses produtos. Então, com a ausência do número de escravos, diminuição da produção de alimentos, ou seja, o abastecimento de alimentos nos centros urbanos vai cair. Ou seja, a compra e a venda dos produtos nas cidades romanas declinarão. E com o que o Estado faz, precisando de dinheiro para arrecadar, ele aumenta imposto. Só que o trabalhador, o romano, o cidadão romano, não está conseguindo trabalho, a maioria. E quem tinha trabalho fazia de tudo para não sair do trabalho. E quem tinha condições de não morar na cidade, mas morar no campo, morar na sua vila ou no seu latifúndio, essas pessoas passaram a sair de Roma, a sair cada vez mais de Roma. Compreende? Então, quanto menos cidadãos moram nas cidades romanas, mais imposto Roma cobrava, o Império cobrava. Então, o que nós temos nesse processo? Nós temos o empobrecimento do Império e o declínio populacional. Declínio populacional nos centros urbanos. Para onde estão indo essas pessoas? Estão indo para as vilas. E essas vilas, elas ficavam às margens de estradas, certo? De estradas que já antes do declínio eram cidades, ou melhor, eram estradas, aonde o fluxo de mercadoria ia e vinha. Então, muitos mercadores, muitos patrícios, eles adquiriram essas terras ou herdaram essas terras de seus antepassados, certo? Próximas às estradas. E essas vilas romanas também ficavam próximas aos portos, né? De chegada e saída de mercadorias, ou se não, no interior. Então, eu vou pedir para vocês fazerem aí, mentalmente, um mapa da Europa. Então, se você tem ali aquela botinha, a Península Itálica, a bota, as cidades, principais cidades romanas, do Império Romano, ficavam às margens do Mediterrâneo. E essas vilas romanas, esses latifúndios, ficavam mais ao norte do mar Mediterrâneo. Então, as pessoas vão subindo do sul da Europa para o norte. Perfeito? Na Península Ibérica, na França, na Itália. Então, essas pessoas vão se ruralizando, vão fazendo o processo que a gente chama de êxodo urbano. Então, o que acontece com o tempo? Olha, é um relativo desaparecimento, desaparecimento de algumas cidades. Algumas cidades serão abandonadas. Por completo, professor, algumas sim, outras não. Outras cidades não vão desaparecer completamente, beleza? Então, vai haver um relativo desaparecimento de cidades na Europa Ocidental. Por outro lado, nós temos aqui as ameaças dos bárbaros. A ameaça dos bárbaros. Mas, vejam só, esses bárbaros, por que eles tinham esse termo bárbaro? O que era um bárbaro para um romano? O que era um bárbaro para um grego? Então, essa história de bárbaro, ela foi criada lá pelos gregos. Ou seja, todos aqueles que não falavam o grego ou não tinham costumes gregos. No caso dos romanos, que apoderaram-se dessa palavra grega para identificar aquelas pessoas que não falavam o latim e não tinham costumes romanos. Daí os termos bárbaro, né? O termo bárbaro, perfeito? Mas, veja só, nem sempre esses bárbaros foram ameaças, nem sempre. Por quê? Porque lá atrás, quando havia a Pax Romana, no momento em que Roma ainda tinha crédito, no momento em que Roma ainda era poderosa, ela conseguia, por exemplo, contratar bárbaros, ou seja, aqueles que não tinham costumes romanos, para as fileiras das legiões romanas. Então, existe ali o processo que a gente chama de barbarização do exército romano. Então, bárbaros que já eram guerreiros por natureza, né, e tal, então eles eram contratados para trabalhar nas legiões ou nos exércitos romanos. Perfeito? E aí, o que a gente tem, pessoal, nesse processo? Esses bárbaros, eles recebiam soldos, né, salários, era em trigo. Então, até ali está perfeito, está tudo bem, certo? Então, vamos contratar
eles bloqueavam até os seus pares de entrarem dentro das fronteiras romanas. Onde eles estavam? Na Alemanha, no norte da Alemanha, por exemplo, no norte da França, eram povos germânicos, certo? Povos germânicos, chamados pelos romanos de bárbaros. Então, esses povos estão ali em cima. Então, vez por outra, crise agrícola no norte, eles tentavam avançar para o sul da Europa, ok? Então, vejam que no século IV, século V, já estava havendo o quê? O processo de declínio de Roma. Provocado pelo quê? Pela crise escravista. Então, os romanos estão saindo do norte da Europa, indo saindo do sul da Europa e indo para o norte. Perfeito? E o que os germânicos estão fazendo? Estão fazendo o inverso, saindo do norte e adentrando para o sul. Às vezes eram bloqueados devido à barbarização do império. Mas quando Roma não conseguia mais pagar o trigo, fornecer trigo para os bárbaros, inclusive os romanos dividem os bárbaros em várias confederações, e aí que surgem aqueles termos, a confederação dos visigodos, ostrogodos, dos francos, dos lombardos, enfim. Então os romanos vão identificando essa galera. Então os romanos não tinham mais como pagar o trigo para essa turma. Então os militares eles abrem as fronteiras romanas, perfeito? Inclusive no século V vêm os povos do leste europeu, os magiares, por exemplo, e um povo asiático chamado de hunos. Então, esses povos, no século V, galera, eles fazem um arrastão, digamos assim, um arrastão na Europa, começando pela parte norte. E esses germânicos amedrontados pelos invasores, principalmente pelos hunos, fazem o quê? Descem de vez para o sul da Europa. E aí o que a gente vai ter? Nós vamos ter um entrecruzamento de duas culturas, que hoje chamamos de culturas europeias, mas lá no século V não existia Europa. O que existia? O Império Romano. Então a Europa não existia. Então, além de nós estarmos formando o feudalismo, nós estamos formando uma Europa, como nós a conhecemos hoje, perfeito? E já lá na frente eu falo um pouco mais sobre essa fusão cultural de povos germânicos do norte que estão indo para o sul, se encontrando com os romanos que estão em processo de ruralização. Beleza? Bom, além dessa ameaça dos bárbaros, nós temos aqui, os proprietários abandonavam a vida urbana. Como nós falamos, crise escravista, aumento de impostos no império, desemprego. Então, uma galera vai sair das cidades e ir para as vilas. Vila romana ou latifúndio. Vila romana ou latifúndio, beleza? Bom, então essas pessoas estão indo para as vilas romanas e acompanhavam quem? Com essas pessoas, a classe proprietária de Vila Romana. Acompanhava os seus escravos. Então, vamos ter nessas vilas romanas, nesse processo de ruralização, a autossuficiência da Vila Romana. E a mão de obra utilizada inicialmente escrava. Mas aí o que ocorre? Mais pessoas vão saindo dos centros urbanos. A dificuldade do proprietário de escravos em sustentar o escravo não tinha salário, o escravo precisava de casa para dormir, porque o escravo precisava de alimentos. Então, gradativamente, nesse processo, certo? De ruralização da economia, os proprietários de terras e de escravos começam a fazer o quê? A libertar os seus escravos, perfeito? Vai libertar os seus escravos. Toma, você está livre, tranquilo? Então, o que vamos ter aí? Século V, século VI, nós vamos ter a modificação nas relações sociais, ou seja, o colonato. Não quero dizer, na verdade, que o colonato começou no século V. Era um processo que já vinha acontecendo desde o século IV, V depois de Cristo. Compreenderam? É um processo. Então, o que os proprietários de terra e proprietários de escravos estão fazendo em suas vilas? Estão libertando seus escravos. Ok? Estão libertando seus escravos. Agora, o que o proprietário vai fazer nesse processo? O proprietário vai dividir parte da sua vila, do seu latifúndio,
em manso. Ou seja, manso, vou escrever aqui para vocês, manso. Ou seja, terra. Então, se eu pego aqui, ó, nesse retângulo, né, uma vila romana, eu divido a vila romana em 3 partes, em 3 mansos, ok? O manso senhorial, certo? E o manso servil, vamos ficar com esses 2 até agora, o manso senhorial e o manso dos colonos, dos trabalhadores. Mas o que eu vou fazer nesse manso dos trabalhadores, dos colonos? Eu vou dividir, ó, em vários lotes. Então, aqueles ex-escravos, se quisessem abrigo e proteção, ele vai ter que arrendar uma terra. Vai ter que arrendar. Então, o colonato consistia no quê? No arrendamento de terra. Vamos botar aqui. Arrendamento de terra. Ok? Então, como é que era esse trabalho? O cara trabalha para ele e para o proprietário da terra. Ele não está sendo dono da terra. Ok? Ele está preso à terra. Ele tem que, para ficar ali, ele tem que pagar diversos tributos. Então, o ex-escravo, ele não vai poder sair da terra, por quê? Porque ele vai ter que pagar uma série de tributos. Perfeito? Então, você tem aí o sistema do colonato. Tranquilos? Então, o dono da terra divide a terra em lotes e arrenda essas terras para esses ex-escravos. Mas, por outro lado, plebeus estão fugindo das invasões, os plebeus estão saindo das cidades, porque não estão encontrando trabalho, emprego e tal, então eles estão adentrando também no interior, estão indo para essas vilas romanas. E em acordo com os proprietários, esses plebeus livres vão arrendar terra também. Então eles vão ter que, para ficar ali, vão ter que trabalhar para ele e para o proprietário. Perfeito? Outras pessoas que chegaram lá vão ter o direito de se fixar numa terra sem pagamento. É uma incógnita da história da Idade Média, né? Por que essas pessoas conseguiram isso? Ficar livre, isentas de tributos, entenderam? Mas rolava essa parada aí. Então nós temos o quê? A instituição do colonato, que é uma instituição romana, ok? Um modo de produção, um modo de trabalho romano. Como a gente chama isso? Colonato. Então, vamos lá. Ó. O que é o colonato? Segue aqui ao lado. Nós temos a divisão do latifúndio em manso, certo? Ou mansos. O camponês livre permanecia na terra, prestava serviço e pagava tributos. Talha, corvéia, banalidade. Já vai haver aqui também, nesse colonato, nesse processo de formação do feudalismo, olha, a modificação jurídica, o escravo convertido em colono, preso à terra. Perfeito? Então, o cara não é escravo. Perfeito? O servo, digamos assim, não é escravo. Tranquilos? Então, aquele colono, que era o ex-escravo, ele vai fazer um acordo em busca de abrigo e proteção. Então, ele vai ter que ficar lá e vai pagar tributos também. Perfeito? E a outra questão em relação à posse da terra, veja que eram latifúndios enormes, gigantescos. Então, a gente vai ter também aí o início de um princípio, que é o chamado princípio da desigualdade jurídica. Ok? Início do princípio da desigualdade jurídica. Ou seja, a terra ela vai somente ser adquirida através de doação ou herança. Tá? Então, você só vai ter terra por meio de doação ou herança. E, professor, e o colono, né, que arrendou essa terra? Então, ele vai ter que pagar para ficar ali, vai ter que pagar um tributo. Caso ele morra, a família que estava ali, ela vai ter que pagar pela morte, né, de alguém da família e pagar para poder permanecer ali. Entendeu? Então, vejam que, né, só fazendo parênteses, a música do Chico Buarque, baseado no poema de João Cabral, com a formação do feudalismo, certo? Você tem aquele imenso latifúndio, mas aquele latifúndio enorme não é dessas pessoas que trabalham a terra, o colono, por exemplo. A propriedade, o latifúndio, pertencia a um grupo minoritário, um senhor, que vai fazendo todo o arcabouço, né, ou melhor, todo o aspecto, né, ou
todos os trâmites jurídicos, mesmo que de forma oral, certo? Para que o seu direito de ficar com as melhores terras e maiores terras fossem assegurados, né? Os seus direitos de ser proprietário de terra fossem assegurados. Você só conquista a terra por meio de doação ou herança. Tranquilos? Beleza até aí? Então, vamos passar agora para o próximo slide. Agora eu tenho aqui, ó, os reinos germânicos. Então, a gente falou ali da instituição romana nesse processo de ruralização da economia, saída dos homens dos centros urbanos, indo para os espaços rurais, economia ruralizada, século V, VI, VII. Agora, vamos falar aqui dos reinos germânicos, olha. Então, esses reinos germânicos, eles se formam a partir do momento em que eles são influenciados pelo cristianismo. A formação desses reinos, ela acontece quando eles são influenciados por romanos também, ok? E vale dizer também que no século III, século IV, século V, quando esses bárbaros eram contratados pelo Império Romano para fazer alguma atividade, eles se tornaram soldados, outros generais, outros funcionários públicos, camponeses. Então está havendo o quê? Uma fusão de culturas e, consequentemente, formação de reinos. Perfeito? Reino dos francos, reino dos visigodos, reinos dos lombardos. Tranquilos? Mas, como eu falei para vocês anteriormente, também está havendo a fusão de culturas. E o cristianismo foi um fator muito importante para isso, para agregar instituições germânicas e romanas. E a igreja, claro, tinha outros interesses, que era a formação de reinos aliados a ela, e cristãos, claro, para defender a igreja de ataques de seus inimigos, como, por exemplo, o imperador lá do Oriente, né, que queria, por exemplo, reunificar o império. E o imperador do Oriente, que não era favorável que a igreja do Ocidente tivesse um líder, um papa. Então, vamos ter aí a aliança entre igreja e reinos germânicos. Perfeito? Então, vejam só a principal característica ou as principais características desses reinos germânicos que contribuíram para a formação do feudalismo. Então, vamos lá? Observem. Os romanos, eles denominavam bárbaros todos aqueles que não falavam latim e viviam além de suas fronteiras, como nós já falamos, que não tinham costumes romanos. E desde o século III, os germanos ou germânicos estavam presentes no interior do império. Então, naquele processo de ruralização, já tinha bárbaros ou germânicos por ali. Eram soldados, funcionários públicos, muitos tornaram-se camponeses. Então, eles vão trabalhar, certo? Nessas terras, nas vilas romanas, ok? Agora, no século V, realizaram uma grande migração para o interior do império. Por que rolou isso? Por causa dos hunos, por causa dos magiares, que entraram com tudo no norte da Europa. Essa galera fugiu, né, descendo ali para as fronteiras do Império Romano já em decadência. Então, lá no século V, 476, vamos ter os Érulos, o rei Odoacro, que destituiu o último imperador de Roma, botando ali um ponto final da história do Império Romano, a história política do Império Romano do Ocidente. Mas olha só, olha esse esquema que eu fiz aqui para vocês. Roma está em processo de crise, com a chegada dos bárbaros e a intensa chegada deles no século V. Ok? Aí, olhem aqui ao lado, que eu botei. Invasão bárbara não é a causa preponderante do fim do Império. Porque não é uma causa, são conjuntos de causas, tá? São várias causas. E outra, a que é mais importante, a falta da mão de obra escrava. Tá? Ela contribui bastante para o fim do Império Romano do Ocidente. A ausência de escravos. Perfeito? Professor, por que não mudou? Por que não pagou o salário dessa galera? Porque não fazia parte da mentalidade deles. O seu modo de produção era o escravismo, não fazia parte, tá, do seu pensamento em fazer trabalho assalariado. Perfeito? Mas esses bárbaros, gente, eles tinham um costume muito interessante.
E que costume era esse? Na medida em que eles invadiam as fronteiras do império, na medida em que eles conquistavam terras através de guerras e tal, havia ali uma relação de fidelidade entre guerreiros. Então, essa fidelidade consistia em conquistar terras e distribuir as terras entre os melhores guerreiros daquela tribo ou daquele reino germânico. E qual era o resultado final? Havia ali uma fidelidade entre esses guerreiros que distribuíam as terras entre si. Então, você tem ali a instituição do comitatus, beleza? Comitatus. Ou seja, a relação de fidelidade, distribuição de terras entre guerreiros. Perfeito? Bárbaros. Então, vejam, já temos o colonato romano e agora nós temos o comitatus. Distribuição de terras entre guerreiros. Perfeito? Agora, esse povo guerreiro, esses germânicos, no caso, eles eram ágrafos, eles não sabiam escrever, ok? Eles vão aprender e muito com a igreja cristã, quando se alia a esses reinos, ela vai ajudá-los a se formarem como um Estado, e a ajuda era mútua e era recíproca. Ou seja, os reinos bárbaros precisavam da igreja e a igreja precisava dos reinos bárbaros. Perfeito? Então, observem. Em consequência das invasões, o Império Romano do Ocidente deixou de existir, surgiram os reinos germânicos. Então, declinou o Império Romano do Ocidente. Aí veja as invasões em todo o Império. Os ângulos, os saxões invadindo a Britânia, ou seja, a atual Inglaterra. Os francos ocupando o norte da França. Okay? Os vândalos, os visigodos. Tá? Só que os vândalos, eles pegam o beco e vão lá para o norte da África, os ostrogodos, tá beleza? Os lombardos. Então, essa galera vai chegando e vão formando e se instalando dentro das fronteiras do Império Romano. Então, nessa parte aqui, quero destacar para vocês que nós estamos formando a Europa como nós a conhecemos hoje, lembram? E qual é essa Europa que nós a conhecemos hoje? É uma Europa branca, cristã e civilizada. A Europa branca, cristã e civilizada. Então, os reinos germânicos estão se agrupando com aqueles proprietários de terras romanos, as vilas romanas. Então, claro que a aliança não era feita de forma pacífica, sempre pacífica. Havia guerra. Os romanos não queriam perder suas terras e nem serem subjugados pelos germânicos. Mas vai haver um processo de integração. É lento, é gradual. Tanto é que na escola e de maneira tradicional, a gente fala muito da formação do reino dos francos. Então, quando você estuda a Idade Média, o reino dos francos, de Clovis a Carlos Magno, de Carlos Magno até o Luís o Piedoso e seus filhos, que fragmentaram todo o Império Romano. Então, você tem ali uma aliança da Igreja Cristã com o reino dos francos. Então, ali você tem a formação, por exemplo, do Sacro Império Romano Germânico, que constitui hoje dois países enormes, a França e a Alemanha. Então, quando a gente fala de feudalismo, o feudalismo clássico se desenvolveu ali. E a igreja bem no centro de todas as coisas, né? O teocentrismo. Então, você tem a formação da Europa branca, cristã e civilizada. Observem aqui no meu esquema. Progressiva integração de costumes e instituições dos romanos e dos germânicos. Perfeito? A igreja cristianiza os caras, a igreja ensina eles a falarem latim, e a igreja contribui para a formação de códigos, de constituições para esses reinos bárbaros. A exemplo dos tempos de Carlos Magno, a criação das capitulares, ou seja, de uma constituição escrita em latim para o reino dos francos. Perfeito? Vamos ter aqui a conversão gradual ao cristianismo, Clovis, da dinastia merovingia, Pepino, sela mais acordo com a igreja, porque seu filho, Carlos Magno, se fortalece, né? E vamos ter a dinastia carolíngia, sai a merovingia, entra a carolíngia no século VIII, tá? Com Pepino, o Breve. Beleza? Vamos ter também
aqui, ó, buscaram no direito romano as bases para a elaboração de seus códigos, as capitulares de Carlos Magno. Lembrando que nem todos os reinos bárbaros eles vão fazer aliança com a igreja romana, cristã de Roma. Alguns não entendiam ou não compactuavam com os dogmas da igreja cristã romana. Outros vão se aproximar dos dogmas da igreja do Oriente, beleza? Então não havia uma homogeneidade cristã na Europa. Tranquilos? Aqui nós temos o comitatus, ou companheirismo, uma instituição germânica incorporou-se à maneira de viver dos romanos. Ou seja, em uma guerra entre povos germânicos e outros povos, seja eles romanos ou não, então, quando os germânicos venciam, eles distribuíam terra entre os guerreiros para conquistar o quê? O companheirismo, a fidelidade entre esses guerreiros. Compreende? Então, você tem aí a fusão do colonato com o comitatus. Então, no que isso vai dar? Isso vai dar numa concentração do controle das terras nas mãos de uma minoria. Então, veja, lá atrás, aquela modificação jurídica do colonato, agora ele vai mudar um pouco. Vamos ter uma relação de suzerania e vassalagem, que nada mais era um acordo entre proprietários de terra. Ok? E os camponeses, professor, eles ficarão na condição de servos. Vão ter que pagar tributos para permanecer naquelas terras loteadas ou naqueles mansos de um feudo, terra. Ok? Então, olha só. O comitatus, chefes, guerreiros, tá? Então, eles entregam terras para sua nobreza de guerreiros. Em troca de quê? De lealdade total. O companheirismo. Então, há várias histórias, né, que quem não cumpria a lealdade, quem traía um ou outro, cara, pegava uma espécie de barra de ferro quente pra caramba, em brasas lá, né? Aí o traidor tinha que segurar aquilo, tá? Ele só seria perdoado se os deuses assim salvassem, mas era uma coisa bem maluca, assim, mas era a tradição desses caras, perfeito? Então, esse código de honra era baseado na fidelidade, comitatus. Entrega de terra, em troca você seja fiel à minha pessoa. Aí, olha só, os grandes proprietários foram, né, as grandes propriedades foram mantidas, foram divididas entre romanos e germânicos. Houve um processo de ruralização. Século V ao XIV, tá? A economia ruralizada. Embora aqui no século XII, XIII, XIV vai haver o advento do comércio. Mas a Europa estava ruralizada. E aí que a gente tem o feudalismo. Perfeito? Então, como é que se deu esse início desse processo do feudalismo? Aí aqui eu trouxe para vocês um esquema bacana para a gente entender. Então, como tudo começa? Com a vila romana, nós temos o dono da terra. Essa, né, é o entendimento dos romanos. Propriedade da terra pertence a alguém. Chefes guerreiros. Os chefes guerreiros tinham controle das terras de seus reinos, certo? Então, eles só doavam terras às pessoas em que eles confiavam, principalmente nas batalhas. Perfeito? Agora, olha só. Mais, aí eu botei, né, o sinal de mais, o colonato. Então, vila romana mais o colonato. Então, o que consistia o colonato? O proprietário, ou seja, o dono da terra, divide a terra em lote e arrenda a terra para um camponês. Esse camponês, para ficar lá, tem que pagar, certo? Para pagar tributos. Mas observe a relação da entrega de terras entre uma nobreza de guerreiros bárbaros. Você tem aqui, ó, os guerreiros dão ao seu líder a sua confiança, a sua lealdade. Em troca, eles recebem o quê? A terra. Ou seja, doa-se terra ao chefe guerreiro que é leal. Então, a gente mistura o colonato com o comitatus, vai dar o quê? Qual é o resultado final? O feudalismo. Então, o que consistia no feudalismo? Uma política econômica e social baseada na descentralização política,
ou seja, os senhores feudais tinham poder político, econômico, social, jurídico e militar de seus feudos. Consiste numa agricultura de subsistência. O feudo era autossuficiente. A igreja cristã, ela envolvia toda, né, a sociedade sob o seu jugo, sob a sua orientação dogmática. É a igreja que vai determinar uma divisão da sociedade em estamentos, os que oram, os que guerreiam, os que trabalham, o clero, a nobreza e os trabalhadores. Consistia também no comércio reduzido. Então, todas essas características que eu dei aqui se referem ao feudalismo. Perfeito? Então, feudalismo. Então, você vai ter aí uma política econômica baseada na agricultura de subsistência com comércio reduzido, a igreja cristã dominante e uma forte descentralização política. Perfeito? Então, tá aí. Vejam que, né, essas informações de concentração de terras e pessoas sendo exploradas, claro que vai rolar os movimentos sociais, perfeito? Relativos à questão agrária. Vai chegar um tempo que aqueles arrendatários, os servos, o camponês, né, vão se revoltar contra a classe proprietária de terra da Idade Média. Mas olha só o que eu trouxe para vocês. O período de formação do feudalismo teve efeitos devastadores sobre a vida urbana. Em geral, as cidades foram abandonadas. Em geral, ele não diz com exclusividade que todas elas foram abandonadas, né? Em geral, a maioria. E quando realmente destruídas pelo fogo, ficaram completamente desabitadas. Então, está aqui o Maurice Dobb, a evolução do capitalismo, beleza? Então, aguarde aí a nossa próxima aula sobre o feudo. Nós não vamos falar dos elementos formadores, nós vamos falar dos conflitos e movimentos sociais relativos à questão agrária no feudalismo europeu. Perfeito? Aqui nós temos os reinos bárbaros germânicos no século V, só para visualizar, né, o que a gente falou. Está aqui o Carlos Magno, ó, com a espada, o poder temporal da espada, assegurando a proteção da igreja. Tá? Você tem aí os vários reinos que se formaram. Veja que os francos não eram os únicos, tá? Mas os francos eram os principais defensores da igreja cristã ocidental. Tranquilidade? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal e aguardem a nossa próxima aula sobre o feudalismo. Show de bola? Forte abraço. Obrigado pela atenção e até a próxima.